Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Rafael Lima, sou do time aqui de CX, da Vetex. A ideia do nosso papo aqui hoje é falar um pouquinho sobre como a indústria impulsiona a venda do varejo através das mídias cooperadas e como o Retail Ads pode impulsionar esse mercado. E nada melhor do que trazer aqui duas marcas que fazem com uma excelência esse trabalho. Gostaria de convidar ao palco aqui Rodrigo Haddad, diretor de e-commerce na Ambev. E aí? Vinícius Aroeira, CFO no Grupo Supernosso. Valeu, Vini. Vamos lá, gente. Para a gente começar aqui nosso papo, eu queria puxar o Rodrigo aqui. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui de alguns números do mercado, que você contasse um pouquinho do início da parceria entre a Ambev e o Grupo Supernosso aqui para a gente. Maravilha. Bom dia a todo mundo. Vou levantar que eu não resisto. Porque tem alguns números aqui para mostrar para vocês. Primeiro é uma honra, obrigado pelo convite. Depois acho que é o meu 9º ano aqui de Vetex Day. E primeira vez no palco, onde eu já vi até o Obama. Então, muita honra mesmo. Apesar que o Obama estava no outro palco, mas um dia a gente chega lá. Então vamos lá, galera. Bom dia para todo mundo. A gente veio apresentar um pouquinho de Retail Media e o case fantástico com o meu parceiro Vini, também de longa data. Para falar de Retail Media, a gente tem que falar de onde o brasileiro costuma fazer suas compras. E fica claro aqui que, apesar da gente ter tendências que são nítidas, do conversational commerce com o WhatsApp, do social commerce com as redes sociais, a preferência clara ainda por marketplaces, sites, aplicativos das lojas. Então, sem muito segredo até aqui. Outra coisa que é nítida é como a gente está num contexto em que a publicidade digital, os display ads, por exemplo, crescem de forma vertiginosa. E eles crescem de forma vertiginosa e vão seguir crescendo um duplo dígito nos próximos anos. Quando a gente coloca essas duas coisas juntas, então a gente está falando aqui de um e-commerce ainda muito presente nos sites, marketplaces, aplicativos de loja. E o ads, né, os displays, a comunicação crescendo demais, a gente junta elas duas e aí surge o Retail Media. Retail, varejo, mídia, mídia como a gente bem conhece. E aí o precursor desse negócio é a Amazon. A Amazon que tem aqui na linha rosa Brasil, nas outras linhas México e Estados Unidos, demonstrando que o brasileiro ele responde muito à publicidade digital dentro do varejista. Então o ROAS gerado pelos brasileiros nas campanhas de Amazon, ele excede muito aí o benchmark de outros países. Então a gente começa a ver um ecossistema de retail media se formando aqui no Brasil, dos grandes marketplaces até os especialistas aqui do nosso mundo. Eu, como Ambev, no mundo do varejo alimentar, atuando em retail media junto com o Vini, que é diretor do Supernosso. Só que vamos dar um passinho atrás, então. Vamos tentar conceituar. É difícil conceituar com o Lúcio aqui na plateia, expert no negócio. Mas o que é esse tal de retail media? Vamos dar um passinho atrás. Todos esses pontos de contato do consumidor com o varejo são o que a gente chama, no global, de retail media. Pode ser um anúncio fora da plataforma, dentro da plataforma, pode ser uma página da sua marca dentro do varejista, pode ser um resultado de pesquisa patrocinado. Então, tudo isso é asset do varejo, que ele passa, então, a monetizar, e a indústria tem muito interesse nisso. Sorte a nossa que a gente começa a ver um tema tão em voga que a gente tem agora um relatório da IAB do ano passado, que é um guia de retail media. Pela primeira vez, então, a gente passa a conceituar o retail media e dar o caminho das pedras. Quero começar a atuar com isso? Eu sugiro que todo mundo baixe esse relatório aqui, que é público. E aqui eu trouxe algumas definições, que eu não vou passar por elas, vocês podem tirar foto. Mas o que eu queria destacar aqui, que está em negrito? Basicamente, o retail media
Por que ele não é o trade marketing tradicional? A gente confunde, né? Pô, Retail Media já está aí faz tempo. Ele é o velho trade marketing envelopado com um nome gringo bonito. Mas não é só isso. Ela é a oportunidade das marcas, do lado da indústria, segmentarem muito bem a comunicação com o dado proprietário do varejo. E mais do que isso, do lado direito ali, aproveitar os dados e as análises dos clientes para conhecer o consumidor, que no final é do varejo e não da indústria. Então o Retail Media nos dá a possibilidade desse passo a mais, esse passo que vai além do trade marketing tradicional, que eu vou falar um pouquinho mais. Por que a gente tem que acreditar então nisso, galera? Terceira onda da publicidade digital no mundo. A primeira onda foi Google com Search, a segunda foi Facebook com Social Media e agora finalmente o varejo. Quem trouxe essa tendência foi a Amazon nos Estados Unidos e agora todo mundo tentando tirar melhor proveito dela. É um mercado que demorou pouquíssimo tempo para chegar em 30 bilhões de dólares e vai crescer ainda mais por conta disso. O fim dos cookies de terceiros. Quem lê aí, principalmente nos Estados Unidos, começa a discussão e depois isso vai reverberando em outros países. O Google, Facebook, todos esses caras começam a se complicar porque a gente começa a ter série de restrições no monitoramento de cookies de terceiros. Quem se beneficia nesse cenário novo é o varejo, porque o varejo ele é dono do dado, já que nós, como consumidores, topamos dividir o dado com o varejo, porque a gente compra lá, que a gente faz um opt-in. Nesse cenário, o Retail Media deve bombar ainda mais. Aqui eu trago alguns outros números, se alguém ainda não acredita que o Retail Media é importante, depois vocês podem ver direitinho na foto. Aqui que eu queria destacar. O ROI de Retail Media geralmente é um ROI muito acima da média de campanhas de mídia tradicionais. E ele conecta, dessa forma, o topo e o fim do funil. Então, pode ser uma campanha para as marcas targetearem melhor suas audiências, mas uma campanha que também trabalha com conversão. E aí, finalmente, indústria e varejo começam a falar de construção de marca, de awareness, de engajamento do consumidor. Finalmente, última razão para acreditar, é um mercado que globalmente deve chegar a 175 bi de dólares, com uma margem de 70% a 90% para o varejo. Então é bom para a indústria, é bom para o varejo. É uma situação de ganha-ganha. O varejo pode, assim, criar uma nova fonte de monetização com uma margem absurda, porque ele está monetizando através de propriedades que já são dele. Certo? E aí, gente, para a gente finalizar, antes de entrar no case Ambev Super Nosso, isso aqui não é o conceito da IAB, isso aqui não são números do mercado, mas isso é a declaração de nós, líderes desse setor, e uma pesquisa que foi feita para gestores da indústria e do varejo que trabalham com Retail Media. É uma pesquisa da Newtail, que é um dos fornecedores possíveis. Eu sou um varejista, não sei por onde começar. Fala com a Criteo, fala com a Newtail, tem já especialistas para te ajudarem com isso. E nessa pergunta que fala assim, qual que é o grande benefício do Retail Media para você? Primeira coisa que a galera destacou aqui foi segmentar e impactar o público. Então, uma coisa que tem a ver com as marcas, mídia. A segunda coisa foi conectar marketing com venda. E a terceira coisa é conhecer o consumidor, tanto demográfica quanto comportamentalmente. Insights. Então, o Retail Media, ele vai além do trade ou além da mídia tradicional, porque ele é a única opção que a gente tem hoje que congrega esses três fatores de uma forma muito conectada. Mídia, vendas e insights do consumidor. E aí, finalmente, a gente veio falar aqui da nossa parceria Ambev Super Nosso, que já vem trabalhando isso há alguns anos. E o que permite, então, quais são as características que permitem que a gente colabore? Porque no final do dia, Retail Media é uma agenda de colaboração. Então, do lado da Ambev, a gente tem um mix de marcas líderes, né, fortes no mercado. A gente tem um time capacitado, o time está aí, capacitado pra cacete, para investir com assertividade, para se provocar,
para não fazer o trade tradicional de só gastar dinheiro e ver o uplift da venda. Não é só sobre isso. Até porque a gente viu recentemente, esse é um dado nosso interno, 35% do que a gente gasta com promoção não gera uplift de venda. Olha que loucura. Ou seja, a gente está segmentando muito mal as nossas promoções. Às vezes a gente não está dando visibilidade para a nossa promoção. 35% é no lixo, porque não gera nem uplift de venda. E o Retail Media vem para ajudar a gente a solucionar isso. Com campanhas de funil completo, que podem gerar awareness para a marca, podem gerar engajamento e power para nossas marcas, e ao mesmo tempo gerar conversão de forma muito mais inteligente, segmentada e com dados ricos sobre o consumidor. Só que do outro lado, a gente precisa do super nosso. Aliás, ele é o centro da equação. E aí essas são as características que permitem que haja colaboração. Vou passar a bola aqui para o Vini, meu parceiro. Obrigado, Haddad. Bom, agradecer também a Vtex, a figura do Rafa aqui. Obrigado pelo convite. Estou honrado também de participar de um evento tão importante. Obrigado, Haddad, também por, nessa parceria aqui, poder compartilhar um pouco. Só ficou um pouco mais difícil agora, né? Depois dessa aula de Retail Media, vamos ver o que eu consigo agregar ainda, porque a parte conceitual foi muito bem explicada, eu não mudaria nenhuma palavra, e o Haddad soube explicar muito bem. Vou ficar em pé também, porque vai facilitar. Então, pegando o gancho aqui, né, a gente entendeu aqui com o Haddad tudo que justifica o Retail Media, o que é, por que cresce, por que é importante. Entendeu com ele também qual que é a dor da indústria. Qual que é a dor da indústria? A dor da indústria é o seguinte, a dor da indústria é, eles precisam investir em marketing, em oferta, em campanha. Eles fazem isso tradicionalmente no modelo antigo, né, com os canais de mídia disponíveis até então. Então lá, mídia massificada, televisão, um orçamento grande para fazer isso. E até então, antes de tecnologias como essa, de metodologias, antes do Retail Media, sem tanta relação direta com o retorno disso, de ser assertivo, de oferecer o produto certo, com a promoção correta, para o cliente correto. Então tem essa dor lá. Tem essa outra dor de rentabilidade, porque se eu não estou fazendo ativação assertiva, às vezes eu estou dando desconto para quem eu não precisaria dar e perco margem com isso. E aí a gente vai para o lado do varejo. E aí o lado do varejo, eu vou dar um passo atrás. Nós que somos do varejo, seja um varejo tradicional, que tem lojas físicas também, ou até mesmo um nativo digital, uma empresa que está só no e-commerce, mas que tem uma operação logística, nós estamos vivendo tempos muito difíceis de atrair e reter pessoas, né? Que a gente precisa de pessoas para operacionalizar o nosso comércio, o nosso varejo. E aí, os varejos, as empresas varejistas, vão ter que investir cada vez mais em resolver esse problema. Isso vai passar por investimento em treinamento, engajamento, ter uma cultura mais forte, mas vai passar também por investimentos diretos de melhores salários, mais benefícios, e isso encarece a conta. Conta essa que não cabe na conta do varejo, que trabalha com uma margem apertada. Então, hoje, fazer um case de Retail Media desse, Supernosso e Ambev, fica tratado como um negócio adicional para o varejo, uma nova alavanca de receita. Nesse contexto socioeconômico que a gente passa, porque essa dificuldade de atrair e reter também passa porque a gente fala muito de opção para o cliente, opção na palma da mão do cliente, mas o colaborador tem cada vez mais opções. O colaborador operacional, que faz lá o picking para mandar a mercadoria para o cliente, ele pode querer trabalhar no Uber, trabalhar no last mile do iFood, com um bom nível de remuneração. E aí, a gente vai ter que pagar essa conta com novas receitas, e essas novas receitas vão deixar de ser novos negócios e vão passar a ser até sobrevivência para o varejo. Mas hoje a gente ainda está nessa linha de novo negócio. Então, o que o varejo agrega para essas dores da indústria? Nós vamos ter o dado proprietário. O Haddad explicou isso, né? A indústria tem uma ponte para chegar no consumidor final.
O fim dos cookies de terceiros vai deixar esse acesso ainda mais difícil. Então, o varejo passa a ser um canal para contactar cliente final. O varejo tem o dado estratificado, quem que é esse cliente, quais são as características dele, o que ele gosta de consumir, a que horas ele gosta de consumir. Então, a junção das dores da indústria com o varejo que se prepara para poder oferecer esse benefício faz com que o Retail Media se torne uma solução que lá na frente vai ser essencial para o varejo, mas totalmente ganha. Ganha a indústria, ganha o varejo com essa nova alavanca e ganha o consumidor, porque a gente vai ativar ele de uma forma mais assertiva, né, com aquilo que é relevante para ele dentro da jornada. Deixa eu passar o slide aqui. E aí, beleza, né? Tem todos esses fatores, a gente tem um entendimento do consumidor, conhece a audiência, começa a trabalhar isso. O Haddad explicou um pouco dos assets, né? A gente chama lá do inventário, daquilo que a gente pode fazer, o Retail Media na jornada. Tem a busca patrocinada, né? O share de busca, que para a indústria é um tiro, né? Já é o consumidor que está buscando aquela categoria, então vamos ranquear melhor esse produto. Ganha o consumidor também, né? Que ele vai ter essa estratificação na busca dele. Tem o banner, atenção, eu tenho visto jornadas aí digitais na qual fica saltando um banner na sua cara o tempo todo quando você está tentando ter a sua experiência de compra. Então, a gente não pode pensar só no lado rentabilizador do Retail Media e esquecer que isso não pode prejudicar a jornada. Tá? E aí, com toda essa riqueza de dados, o que o varejo precisa fazer? A gente precisa depois completar esse ciclo. Então, se a gente fez share de busca, se a gente fez disparo, se a gente colocou um banner na jornada da indústria que estava ali querendo promover um produto, ou fazer algo de topo de funil, fazer awareness, a gente foi lá e ativou esse cliente, a indústria precisa ter o complemento desse ciclo, que a gente está preparado para dar o feedback das informações e, com isso, ela obter um dos maiores ganhos do Retail Media, que é fazer a próxima campanha de forma mais assertiva. E a grande vantagem disso tudo, falando do ambiente digital, falando de e-commerce, é fazer isso em tempo real, né? Porque antigamente a gente às vezes fazia campanha nos canais tradicionais, quanto tempo a indústria ia ter que esperar isso rodar, gastar ali milhões de reais nessa campanha para depois ver o que deu certo e deu errado e consertar. Então, o Retail Media também permite testar, fazer pequeno, fazer rápido e ir escalando as coisas que dão certo. Aqui tem os números de performance, mas, assim, tudo que a gente vai falar aqui, primeiro, era difícil de se obter, porque a gente está falando de 2 líderes de mercado. Então, o Super Nosso, lá em Minas Gerais, é líder disparado no e-commerce alimentar, e a Ambev dispensa apresentações quando fala de liderança de mercado. Então, crescer em números representativos, falando de 2 líderes de mercado, era um desafio muito difícil. E desde que a gente, é uma parceria de longa data, em todos os canais, mas falando aqui do canal digital, desde que a gente foi estreitando, e já tem lá para 4 ou 5 anos, a gente cresce 2 dígitos juntos, falando de 2 líderes de mercado. Então, tudo que eu falo aqui, a gente teve as campanhas feitas em conjuntos, os ROAS são 300% maiores, 3 pontos percentuais de share, que falando de liderança de mercado é muito representativo. Vai lá falar para a Ambev que no mundo tradicional dela, para ela ganhar 3 pontos de share, é um tesouro, né? Então, os números são dessa ordem de grandeza. Ô Vini, posso só comentar um negócio? Por favor, Haddad. É legal ver do último slide que, galera, isso aqui é a gente até subvertendo o Retail Media, né? Usando da mídia da indústria para gerar tráfego para o varejo. E no fim do dia, como eu falei, é uma agenda de colaboração. Então, obviamente, o Retail Media é uma grande oportunidade, mas a gente já vai além disso. O Super Nosso, isso já faz 3 anos, que a gente compra a mídia do lado da indústria para gerar tráfego para o varejo. Então, esses dados aqui são provenientes desse tipo de mídia, que é super legal. Que é o passo 1, né? Que é ter dado organizado, dado estratificado. Então, vai desde disparar para a base na inteligência que a gente quiser, né? Então, se a Ambev quiser disparar para a base que
compra de uma categoria, mas não compra dela, a gente tem isso, e aí por faixa etária, gênero, etc. Então pode ser o disparo, pode para fazer mídia de lá para cá, daqui para lá, mas de uma forma muito mais assertiva. E aí, beleza, com muito planejamento, a gente não faz isso trocando mensagem de WhatsApp, né? A gente faz uma reunião maior no início do ano, faz o planejamento do ano, revisa as métricas, com toda essa riqueza de dados, a gente vê o que deu certo para a gente intensificar, vê o que deu errado para a gente corrigir, vai reajustando a rota, muito acompanhamento. A gente estava falando ali agora de regar a plantinha, não adianta fazer um plano no início do ano, são interações semanais para a gente ir ajustando o curso. Agora, o que eu vejo como, antes de finalizar a minha parte aqui, a gente ir para perguntas, o que eu vejo como muito importante para isso começar? Porque a gente citou aqui share de busca, uma tecnologia no app que vai permitir esses mecanismos todos funcionarem. Para quem ainda não começou, fica parecendo algo que está muito distante. Primeiro, como não vai ser algo opcional e essa alavanca de receita vai te fazer falta, você não vai ter muita opção em ficar de braço cruzado esperando isso parecer mais fácil, mais acessível. Isso é acessível. O Haddad citou aqui algumas empresas que já têm tecnologia que você pode plugar. Então, existem tecnologias prontas. Esse é um primeiro ponto. Mas tem um segundo que, poxa, a gente tem um mindset lá que a gente viu a importância disso e começou a trabalhar esse assunto há algum tempo. Por isso, a gente tem já uma parte da jornada avançada. Mas você não precisa começar tendo tudo isso, né? Você pode deixar a tecnologia para fazer share de busca lá para frente, uma forma mais avançada, mais sofisticada de fazer o tracking de todo o comportamento do consumidor durante a jornada no app, no site, para fazer a inserção no banner de uma maneira mais inteligente. Isso pode ficar para depois. O varejo que ainda tiver, o e-commerce que ainda tiver imaturo nisso, começa com dados. Começa coletando e minimamente organizando, porque você vai poder fazer uma colaboração dessa, iniciar trabalhando esses dados, fazendo disparo e depois analisando esses dados para trabalhar em colaboração e ir avançando daí para frente. E aí, como os resultados vão aparecer, vai ficar fácil evoluir para tecnologias melhores, para passos mais maduros dessa jornada de retail media. Era isso que eu queria agregar até aqui. Obrigado, eu acho que a gente vai ter um tempinho para as perguntas, né, Rafa? Não, ficou perfeito. A parceria de anos, fazendo já com excelência, muito bom. Eu queria puxar o gancho aqui, aí fiquem à vontade quem quiser responder. Quais são os desafios para rentabilizar o negócio, tanto para o lado do publisher, quanto para o lado do anunciante? Então, o que eu vou falar, eu acho que não é exclusivo nosso, eu acho que vai do lado dos dois, mas depois o Haddad complementa do lado da indústria. Tudo que é novo, que a gente vai falar, que a gente não fazia, a gente vai começar a fazer, para mim, eu sou até redundante nisso, que o desafio sempre vai ser pessoas, vai ser cultura. Porque se é uma fonte de receita nova, exige uma interação nova e exige mudança de outras áreas que já estão acostumadas a fazer de um outro jeito tradicional. Então, se a gente só achar, vou colocar retail media lá, vou colocar uma pessoa, ou vou contratar uma dessas empresas, ou a Newtail, ou a Critel, ou outra que tem especialista para fazer isso, e as coisas vão acontecer. Não vai acontecer, porque vai travar em algum silo da empresa. Então, para destravar esse obstáculo, que eu acredito que está muito forte em cultura e pessoas, tem que partir da liderança, a liderança tem que conscientizar, tem que explicar por quê. Não é só, agora vocês ajudem que fulano ali vai ajudar a trazer uma arrecadação nova. Não, todo mundo tem que entender o porquê disso, o que nos leva, quais são os benefícios, como que isso se encaixa no todo, porque não é algo que vai... isso entra para dentro da engrenagem da empresa. Então, começando do topo, engajando a equipe, colocando o time para dentro, explicando os benefícios que vão sair da empresa, e engajando nesse pensamento ganha-ganha, não adianta querer ganhar sozinho, tem que ganhar a indústria, tem que ganhar o cliente. Aí eu acho que a gente destrava esse obstáculo para continuar a jornada e se apropriando dos benefícios do retail media. Pô, eu acho que... Vou pegar um gancho aqui do Vini. Ele falou muito de dado, né?
Retail Media, como eu falei, ele vai além do trade porque ele tem o dado no centro. E para você começar a fazer o Retail Media, você precisa garantir que você tem os dados dentro de casa organizados com qualidade e confiabilidade. E, por exemplo, começa por ter um CRM. Olha que maluco, né? Para fazer Retail Media tem que ter CRM? Bom, idealmente sim. Porque se você quer segmentar as audiências, segmentar as mídias, você precisa conhecer o seu consumidor, você precisa ter a base. Então, aí acho que a primeira decisão tem que olhar para trás e falar, eu tenho os dados para isso, sim ou não? Se eu não tenho, eu vou desenvolver dentro de casa ou eu vou outsource, porque isso vai inclusive mexer na sua rentabilidade. Se você for procurar no mercado, aí eu tenho que até fazer jus aqui e não esquecer ninguém. Eu falei da Criteo, da Newtail, Relevancia, um super parceiro, e agora a VTEX. Eu tenho uma área ali da VTEX só falando de Retail Media, tanto parceiros quanto a própria VTEX agora, que está lançando essa nova feature, digamos assim, de desenvolver Retail Media dentro dos clientes que são VTEX. Então, se você vai decidir entre fazer dentro de casa e outsource, já vai mexer na rentabilidade de curto prazo. Mas uma certeza absoluta que a gente tem é que esse negócio é um negócio de margem de 70% a 90% e que no médio e longo prazo vai ajudar muito no bottom line do seu P&L como varejista. E do lado da indústria, o que o Vini falou aqui, eu vou concordar, até porque eu estou migrando de área agora, depois o pessoal se responsabiliza aí. Mas tem muito dinheiro na indústria. Querendo ou não, as margens da indústria são maiores que as margens do varejo. O problema é que a gente gasta muito dinheiro errado. Né? A Ambev gasta, isso meu chefe falou numa última palestra, eu posso repetir aqui. A gente gasta R$1 bilhão por ano nos supermercadistas fazendo promoção. O quanto desse R$1 bilhão está sendo bem gasto, direcionado, está gerando retorno. Então é rentável para a indústria e é rentável para o varejo. Porque se a gente consegue fazer tudo de forma mais inteligente, provavelmente a gente vai trazer mais dinheiro para a conta e isso vai virar um ciclo retroalimentado de forma positiva. Muito bom, gente. Muito bom. Acho que a gente tem mais 3 minutinhos aqui. Queria só aproveitar. Agora pensa, você falou muito de base segmentada, né? Você acha que quanto mais segmentada a campanha, mais fácil é para você impulsionar a venda? Olhando todos, tanto da parte da segmentação de cliente, envolvendo tanto o advertising quanto a parte de anunciante. Cara, acho que já tem alguns anos que a gente fala muito de personalização, né? A gente não fala nem mais de segmentação, a gente fala de individualizar as comunicações. E aí, inclusive, pegando o gancho de outra grande coisa que foi dita na NRF desse ano, bom, a gente geralmente ouve na primeira semana de janeiro na NRF grandes tópicos que vão reverberar durante o ano em todos os países do mundo, né? E a VTEX Day é outro evento que consegue ditar mais ou menos a pauta do varejo. E a gente ouve muito falar de Retail Media e muito falar de inteligência artificial. Então, quando você une as duas coisas, inclusive, não tem potência maior para você poder, de fato, individualizar a comunicação, a promoção. E aí, assim, o retorno é muito, muito maior. A gente tem dados internos que mostram que ele é 6 vezes maior quando você consegue segmentar, não é nem individualizar, versus quando você faz alguma coisa massiva. Sem dúvida, e a inteligência artificial vai nos ajudar a chegar nesse nível individual, né? Ao invés de fazer a promoção no nível de segmentação, homens casados de 35 a 45 anos, nós vamos fazer lá pro João, professor de 35 anos que mora no bairro X. Mas aí isso vai acontecer e nós vamos chegar lá nessa maturidade. Eu fico preocupado com aqueles que não iniciaram a jornada, que está certíssima a sua pergunta e concordo plenamente com a Haddad. É óbvio, quanto mais a gente for nesse nível de detalhe, maior vai ser o resultado. Mas aí eu fico com receio de quem é um e-commerce ou um varejo que olhar para isso e fala, isso, como eu estou tão distante disso, eu não vou fazer nada. Então, vai no nível de segmentação que você consegue agora, você inicia, e é aquilo que eu falei, os retornos começam a vir e você vai ter capacidade, processo, maturidade, orçamento para depois disso ir chegando
cada vez mais próximo desse nível de personalização. Perfeito, gente. Gostaria de agradecer demais vocês. Acho que foi super claro a apresentação de vocês, essa parceria de anos que vocês já vêm trabalhando. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vini. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. E uma boa tarde para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu, abraço.